Olá, essa é a correção dos exercícios sobre pneus em bom estado, né, em uma viagem. Foi esse o nosso título? E distância entre veículos. Pneus em bom estado e a distância entre veículos aí em uma viagem. Aula de ciência 51. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Tinha um textozinho aí sobre, né, uma fábrica testa um novo modelo de automóvel. Foi passado o nosso vídeo de aula explicando sobre um novo motor, a fabricação de um novo motor 1.0 e que teve uma relação ali entre velocidade e consumo de gasolina, né? E logo aqui embaixo já veio uma pergunta para a gente. A partir das informações que se encontram na notícia acima, responda. Na cidade, quantos quilômetros o novo carro roda com 1 litro de gasolina e na estrada? Então, na cidade, quantos quilômetros o novo carro roda com 1 litro de gasolina? E na estrada? Pô, só você retirar do texto aqui, você percebia, ó, bem tranquilo, que na cidade, ele roda 9,6 quilômetros por litro de gasolina na cidade, né? O novo motor, antes ele andava com 11,24 quilômetros, mas com o novo motor ele passou a fazer 9,86 quilômetros por litro de gasolina na cidade. E na estrada? Na estrada, antes ele fazia 17,72 quilômetros, mas no novo motor ele passou a fazer 15,85 quilômetros com cada 1 litro de gasolina na estrada, né? Na estrada ele rende mais, faz 15,85 quilômetros em média com 1 litro de gasolina. O novo motor aí 1.0 foi citado na história. Ah, passou a fazer menos? Passou a fazer, foi a fabricação, mas isso aí. Quanto tempo o novo carro leva para atingir a velocidade de 80 km estando inicialmente parado? Quanto tempo o novo carro leva para atingir a velocidade de 80 km? Ah, tá aqui, ó. Ele levava o quê? Bem aqui nas últimas linhas aqui, ó. Precisou de aqui, ó, 12 segundos. Carro, ó, na penúltimo parágrafo. Partindo do repouso, isto é, parado, o carro levou 12 segundos para atingir 80 km por hora. Só aí no texto aqui, ó, quem leu o texto consegue responder tranquilamente. E 18,85 segundos para atingir 100 km por hora. Né? Essa era a ideia que foi passada. Um novo automóvel, modelo 1.0. Próxima página aí. 3. Preencha a tabela a seguir utilizando os dados que se encontram no último parágrafo da notícia. Esse no último parágrafo da notícia. O espaço percorrido até parar. Qual é o espaço percorrido até parar? De 60, que se o carro tiver com 60 km por hora de velocidade, até parar, que é 0 km por hora. Né? Então eu tinha que vir olhar aqui, ó, em cima. De 60 km por hora, ele precisou de 6 metros. Com 80 km por hora, ele precisa de 29 metros para parar de distância, né? Depois que aciona os freios, ele leva 29 metros para parar. E quando está com 120 km por hora, quando aciona os freios até o momento de parar, ele leva 67 metros. Então era só você vir aqui, ó. Não era esse. Ué, aqui eu não copiei esse para cá, não. De qualquer maneira, então, voltamos aqui, ó, na nossa... Velocidades. De 0 até 60. De 60 km, no caso, até 0. 6 metros. De 80 km até 0 metros. Ele levou 29 metros. 29 metros de distância de frenagem. E com 120 km por hora, ele levou 67 metros. Aqui mostra pra gente, ó, como que funciona o sistema de freios, né? Pedal, o cara aciona o pedal, tem um cilindro ali com fluido de freio, né? Que é o óleo de freio. Esse óleo de freio ele é empurrado com pressão. Essa pressão desse óleo faz com que
as pastilhas, né, ali, o tambor de freio, né, onde fica o disco de freio, que a pastilha pressione o disco de freio, a pastilha encontra o disco está aqui, o disco está preso na roda. Faz a roda tá girando, o disco está aqui. A pastilha vem, ela trava no disco e impede que a roda continue girando, né? É isso que ele faz. Esse é o sistema ocorrido aí. Então, é um exemplinho aí legal para você poder entender. Número 4. Você encontrará a seguir na coluna A uma lista de veículos de diferentes massas, supondo que estejam todos a 40 km por hora. Na coluna B, escreva o nome de cada um deles por ordem crescente de distâncias que eles levam para conseguir parar. Então, ordem crescente é quem leva menos distância para quem leva mais distância. Esse eu transcrevi para cá, para ficar melhor. Quem leva menos distância para quem leva mais distância para parar. Não, esse a gente já fez, é aqui. Bem parecido. Então, olha ali, quem que tem aqui? Caminhão, carregado, bicicleta, automóvel pequeno e moto. Quem que precisa de menos distância? Bicicleta. Bicicleta precisa de menos distância para parar, né? Depois, quem precisa nessa ordem? A moto. A moto, né, a 40 km por hora, ela vai levar uma distância menor do que um automóvel pequeno. E quem precisa de mais distância para parar é o caminhão. Então você viu o quê? O que é necessário? Você sabe que é necessário que exista uma distância de frenagem, né? Uma distância entre um carro e outro. Porque, pô, se um carro está a 60 km por hora, no caso, vamos botar 40 que está ali, né? A 40 km por hora, e ele está muito próximo de uma moto ou de um outro veículo na frente, se do nada que ele tiver que frear, ele vai levar uma distância para poder parar totalmente. Se não tiver uma distância boa, no que você frear, ele não vai ter tempo de parar e ele vai porrar no outro carro. Por isso tem que ter uma distância de frenagem ou distância de segurança. Quando você faz autoescola, você estuda sobre isso melhor, né? Para você não cometer erros aí na direção. 5. O 5 já pediu assim, ó. Na coluna 1 da tabela abaixo, temos um conjunto de situações que podemos ser encontradas em qualquer estrada. Na coluna 2, há alguns valores de velocidade. Ligue com um traço a velocidade mais adequada para cada trecho. Então, gente, voltando aí. Vocês viram que para ter uma freada, né? O sistema de frenagem ele é acionado e as rodas travam. O que faz o carro parar? É o atrito do pneu com o solo. Então tem diversas situações ali que podem modificar a frenagem do carro. Se a pista estiver molhada, se tiver um óleo na pista, algo do tipo, porque esse atrito é diminuído. Os pneus têm que estar em boas condições, vocês viram no vídeo falando sobre isso, os pneus têm que estar em boas condições para poder ele ter um atrito com o solo. E aí na hora que você frear, a borracha do pneu encostando no asfalto ou no paralelo, seja o que for, ela vai segurar o carro. Se a borracha do pneu está desgastada, não tem atrito, vai estar liso, não vai ter atrito, ele vai sair derrapando, né? Então isso aí é uma lógica. Que vocês aí que entendem um pouco aí, que já andam de carro aí, até que eu sei que uma galera dirige aí, chega na escola até de moto aí, mesmo sem condição, eu tô de olho, hein? Vou denunciar vocês. Já tem uma noção sobre isso. Inclusive tem um aluno nosso aí, lembra, que tava com a cara toda arrebentada? Caiu de moto? Ele deve saber sobre esse negócio de freada muito bem, hein? Cauê, né? Wolverine. Se recuperou até rápido. Então vamos lá. Se tiver uma pista seca, olha só, na coluna 2 há vários valores de velocidade. Ligue com o traço velocidade mais adequado para cada trecho. Uma pista seca. Pô, pista seca eu posso estar até com 80 km por hora, tá tranquilo. Pista tá seca, tá tranquilo. 80 km dá para ir na pista seca. Uma pista molhada com água. Pô, molhada com água? Pô,
40 km dá para andar. Uma pista com água, 40 km dá para andar. Agora, uma pista molhada com óleo. Com óleo, meu amigo, o óleo no carro não vai se segurar. Se acionar os freios, o carro vai sair deslizando, porque o óleo tira o atrito, diminui o atrito do pneu com o solo. Então, pista molhada com óleo, a melhor condição nesse caso aqui é 20 km por hora. De acordo com a tabela, né? Isso aqui eu estou usando a tabela. Você que tem que ver a situação. Se bobear, você vai ter que andar 10 km por hora se for uma pista com muito óleo, um acidente, derramou óleo, né, na pista inteira. Você vai ter que passar devagarzinho, porque o carro pode sambar feio. Ele sai de lado que ninguém segura ele. Até bate no barranco tudo, ou em outro carro. Então, aqui acabou essa parte. Vou voltar para o nosso livro. 5 já foi aqui. Ó, muito importante, a lei fundamental dos movimentos, né? Que nosso físico, grande físico Isaac Newton definiu. Definiu porque foi uma das primeiras pessoas a analisar isso e anotou essa situação, né? Da gente dar a ele esse crédito por ter prestado atenção nessa relação. Que relação é essa? Se um carro, um veículo, um corpo tem muita massa, para ele parar, ele está em movimento. Para ele parar, você precisa executar força, uma maior força nele, para ele parar. Quanto maior a massa, mais força tem que estar sendo executada contrária para ele ter uma parada, né? Quanto menor a massa, menos força você precisa para executar uma parada desse objeto. Agora, lógico, de acordo com a velocidade. Se ele está em muita velocidade, mesmo ele sendo um corpo de pouca massa, né? Quanto maior a velocidade, maior a força para que ele pare. Então, foi isso que foi descrito aqui, ó. Vou ler para a gente essa frasinha aqui. Quanto maior a massa e a velocidade de um veículo, maior será a força necessária para fazê-lo parar. Essa é uma lei da física que o motorista deve conhecer, né? Para a sua própria segurança. Ah, tem aqui, ó. Sempre gosto de ler. Hora da revisão. Tanto na freada como na arrancada, o atrito entre os pneus e o chão desempenha papel essencial, pois é por meio desse contato que o veículo é controlado. Para um veículo parar um veículo leva certo tempo e, consequentemente, ele precisa de espaço até atingir o repouso. Então, parar um veículo leva certo tempo, então ele precisa de um espaço para o movimento dele ele chegar até o repouso, que é a parada. Por isso é sempre necessário manter certa distância do veículo da frente. Por meio da força exercida pelos freios é que reduzimos a velocidade do veículo. Quanto maiores a massa e a velocidade do veículo, maior é a força necessária para fazê-lo parar. Como essa força não pode ser intensa ao ponto de colocar em risco a segurança dos passageiros, ele precisa de um tempo maior para ser parado do que se fosse freado abruptamente. Por isso é importante manter uma boa distância entre um veículo e outro. 6. Assinale as alternativas abaixo, dizendo se são verdadeiras ou falsas de acordo com o que foi discutido na aula. Nesta aula. Um automóvel demora menos a parar se sua velocidade é baixa? Ele demora menos? Demora menos, verdadeira. Então põe um V nessa daí, letra A, verdadeira. O automóvel demora menos a parar se sua velocidade é baixa. Está devagarzinho, você freou, ele rapidinho ele para, demora menos. Um ônibus para antes do que o carro quando os dois estão a 60 km por hora? Totalmente falso. Um ônibus é mais pesado que um carro. Ele vai demorar mais a parar porque ele precisa de mais força. Então, se os dois estão na mesma velocidade, o carro vai parar antes do ônibus. Então, essa é falsa. Letra B, falsa. Letra C, não é conveniente dirigir colado no carro da frente, pois em caso de freada, você vai precisar de certo espaço para conseguir parar completamente. Verdadeira, não é conveniente fazer isso, tem que ter um espaço maneiro. A gente acabou de ver isso tudo. E número 7, como a lei fundamental dos movimentos se manifesta na freada de um veículo. Como a lei fundamental dos movimentos se manifesta na freada de um veículo. Ou seja, quanto maior a massa de um veículo, né, mais força eu preciso para executar a parada total desse veículo. Né? Então, a lei do movimento, ela é isso. Né? Preciso de mais força para executar
o repouso do veículo, a parada total do veículo, e quanto menos for a massa do veículo, menos força eu preciso para executar a parada desse veículo. Então a lei do movimento se traduz nisso, né, dentro de um veículo e com relação a um veículo. Nossa correção aí dos exercícios, bem tranquilo. Espero que vocês tenham estudado aí com bastante carinho, com calma. Até a próxima.